foi a movimentação na Câmara, no plenário, movimentação de corredores? Você está sempre muito bem informado sobre o que acontece no Legislativo Municipal, André Fazano? Pois não, Douglas. Pois é, uma sessão ontem, na terça-feira, né, bastante movimentada aqui na Câmara Municipal de Sorocaba. Muita coisa aconteceu aqui na sede do Legislativo. É claro, nós vamos trazer no Jornal do Cruzeiro todas as novidades. Teve visita do superintendente do Conjunto Hospitalar de Sorocaba, do CHS, Dr. Paulo Quintais, conversando, esclarecendo as dúvidas dos vereadores com relação ao trabalho realizado no Conjunto Hospitalar de Sorocaba. Lembrando que tem essa questão da CPI, né, que foi pedido de CPI para ser instaurada aqui na Câmara Municipal, mas foi arquivada. Daqui a pouco a gente tem material sobre isso, falando do nosso Legislativo sorocabano. E ontem também teve uma situação que chamou a atenção e a gente já vem repercutindo há algum tempo, né? A solicitação da bancada da oposição aqui da Câmara Municipal de Sorocaba para chamar o vice-prefeito, que foi durante um tempo prefeito em exercício da cidade de Sorocaba com o afastamento de Rodrigo Manga, o vice-prefeito Fernando Martins da Costa Neto e o prefeito Rodrigo Manga, para esclarecer sobre a real situação financeira do município. Só lembrando e contextualizando o nosso ouvinte, né? O prefeito Fernando Martins da Costa Neto, quando prefeito em exercício, mencionou que a prefeitura apresentava dificuldades financeiras, por isso adotou uma série de medidas, inclusive administrativas, para economizar os recursos do município. Assim que retornou também do seu afastamento, o prefeito Rodrigo Manga iniciou várias obras, inclusive essa que anunciamos também já no início do nosso Jornal do Cruzeiro, foi destaque do Adriano Castor, que é a volta do passe gratuito para estudantes aqui na cidade de Sorocaba no transporte público municipal. E muito se falou da necessidade financeira de voltar a cobrança do passe para os estudantes. Então, essas dúvidas acabaram resultando no pedido para que os vereadores, para que o prefeito e o vice-prefeito, melhor dizendo, estivessem aqui na Câmara esclarecendo aos vereadores a real situação das finanças do município. Porém, como já trouxemos na semana passada mesmo, o presidente da Câmara, vereador Luiz Santos, mencionou que não haveria necessidade dessa acariação entre vice-prefeito e prefeito, e que o secretário da Fazenda do município, Marcelo Regalado, seria a pessoa ideal para prestar esclarecimento sobre esse assunto. Bom, quando anunciou isso na sessão de ontem do Legislativo, causou uma repercussão muito grande na bancada da oposição. A vereadora Yara Bernardi, do PT, que pediu essa convocação tanto do prefeito como do vice-prefeito aqui na Câmara, não gostou nada. Ela conversou com o nosso jornalismo e falou sobre essa decisão da mesa diretora. Estão fazendo uma blindagem, tanto ao prefeito Fernando, que poderia vir a esta casa explicar na gestão dele, né, todo o tempo que ele esteve como prefeito, o que aconteceu com o orçamento. Depois entra o prefeito Manga, as obras começam, o passe livre volta para os nossos estudantes. Nós sabemos que tem problemas seríssimos orçamentários. Por exemplo, os médicos que trabalham na prefeitura municipal não estão recebendo. Por quê? Serviços foram paralisados. O prefeito que entrou agora, o prefeito Manga, dá a ideia que está tudo em ordem na prefeitura municipal. Alguém teria que vir explicar o prefeito Fernando Martins e o que se passa hoje na gestão do prefeito Manga. A cidade precisa saber e a Câmara tem o presidente da comissão que estará dirigindo a sessão, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, permitir. Porque essa Câmara está cerceando todo o debate. Bom, como a vereadora mencionou, né, e foi comunicado, inclusive, pelo presidente da Câmara, vereador Luiz Santos, a oportunidade para buscar esses esclarecimentos sobre a situação financeira do município seria hoje, né? A gente começamos passando material de ontem na sessão, quando eles falam amanhã, mas seria nessa quarta-feira, portanto, quando começam as audiências públicas da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do município, que define os rumos, digamos assim, do orçamento do município para o ano de 2027. E abrindo as audiências, a série de audiências, todos os secretários municipais estarão presentes aqui na Câmara ao longo dos próximos dias para esclarecer o orçamento de cada uma das pastas e abrindo os trabalhos. Logo mais, às 9 horas da manhã, acontece a audiência do secretário da Fazenda, Marcelo Regalado, que estará aqui presente, e até o próprio presidente Luiz Santos mencionou. Poxa, o secretário da Fazenda estará nessa quarta-feira na Câmara. A oportunidade dos vereadores prestarem esclarecimentos. Ontem, nós conversamos, até durante o Jornal do Cruzeiro, com o presidente da Comissão de Economia e Finanças da Câmara, vereador Cristiano Passos, do Republicanos, que falou, olha, nessa quarta-feira, iniciando as audiências da LDO, é para falar exclusivamente da LDO. Não vamos ouvir outro assunto. Mas por um pedido do vereador Luiz Santos, presidente da Câmara, acredito que vai ser aberta uma exceção para esse ponto específico. Nós também conversamos com o presidente da Comissão de Economia e Finanças, Cristiano Passos, durante a sessão, que falou sobre essa possibilidade. Bom, primeiramente, o secretário de Finanças amanhã não tem obrigação nenhuma de responder essas questões, porque a audiência pública oficialmente amanhã para tratar da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, não é falar do orçamento. O orçamento se fala em outubro ou no começo de novembro. Mas amanhã, como eu falei, a gente tem não tem no regimento nenhuma data, horário previsto para poder ter audiência. Quando começa, que hora termina? Não tem isso. É a presidência do mundo. Mas assim, os vereadores da oposição sempre querem usar para ficar lá. Eu tenho uma audiência pública aqui, depois ficou 3 horas esperando para falar. Eu acho que é uma falta de respeito. Vamos aumentar 15 minutos a mais do tempo. E aí, se o secretário quiser falar. O presidente da Comissão de Economia e Finanças, vereador Cristiano Passos, não gostou nada, né, dessa ideia de ter que utilizar aí essa audiência pública da LDO para que o secretário pudesse esclarecer sobre as questões financeiras do município. Enfim, questionamentos muito provavelmente as discordâncias sobre essa decisão da mesa diretora e não trazer o prefeito Manga e o vice Fernando Martins da Costa Neto para esclarecer essas questões financeiras do município. O próprio presidente Luiz Santos, ele comentou sobre esta reação de alguns vereadores sobre essa decisão da mesa diretora. Vamos acompanhar. Eu disse que eles deveriam consultar o secretário da Fazenda, que foi o mesmo, inclusive para os 2 governos. É ele, que aliás estará aqui amanhã para fazer isso. Eles podem perguntar à vontade, não tem problema. Mas como é que você vê esse burburinho que surgiu então dessa decisão? Isso é natural, é natural. Quem não posicionar nos casos omissos. Esse, portanto, presidente da Câmara, vereador Luiz Santos, do Republicanos. Bom, ficou então dessa forma. Daqui a pouco, nesta quarta-feira, inicia-se a série de audiências públicas da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do município para 2027. Primeira audiência pública com a presença durante esse período, como está a real situação financeira da cidade de Sorocaba. O secretário terá a oportunidade de responder aos vereadores, não de ter que utilizar de parte do tempo da audiência para a prestação desses esclarecimentos, mas, de qualquer forma, muito provavelmente isso deve. E é uma visita, né, que, num primeiro minuto, os 8h05, nós estamos falando sobre questão de educação, estamos falando sobre questão de trânsito, não é propriamente sobre isso que nós vamos falar, sobre trânsito, mas sobre questão de educação, porque o governo de São Paulo investiu R$1,5 milhão por mês em obras em escolas, escolas do estado de São Paulo. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Fabrício Moura, ele é presidente da Fundação para Desenvolvimento da Educação, o FDE. Fabrício, meu bom dia, você bem-vindo ao Jornal do Cruzeiro. Sempre um prazer conversar com todos aí da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, em relação às questões voltadas à educação. E se voltadas à educação, falamos sempre também com relação a investimentos que são feitos por meio do governo do Estado de São Paulo na situação, nas questões de educação. Então, sempre um prazer receber todos vocês, até porque foram investidos aí 274 milhões de reais. E isso são situações que chamam bastante atenção. O que esse investimento, Fabrício, meu bom dia, você bem-vindo ao Jornal do Cruzeiro, o que esse investimento tem melhorado já na educação e na alfabetização dos alunos, acima de tudo alunos até o 2º ano. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia a você, bom dia aos ouvintes da Cruzeiro FM. Obrigado pela oportunidade de a gente falar um pouquinho dos investimentos na área da educação, né? Esses investimentos são muito importantes, né? A gente tem uma preocupação muito grande, né? O governador Tarcísio orienta a gente que a gente precisa melhorar muito a situação das nossas escolas. São escolas muito antigas, de modo geral, e já foram mais de 3 bilhões de investimentos em escolas estaduais, mais de quase 7 mil intervenções. E na região aqui de Sorocaba, como você falou, né? Mais de 270 milhões de reais de investimentos, são mais de 650 obras entregues, concluídas na região. E é muito importante porque a gente está cuidando da situação das nossas crianças, da situação das escolas, para facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Então, essas reformas são muito para poder fazer manutenção de risco, evitar que alguma coisa aconteça, alguma situação de risco aconteça nas unidades escolares. A gente atua muito preventivamente, a gente também verifica situações emergenciais, às vezes alguma situação climática que tenha acontecido na escola, a gente procura atuar muito rapidamente. Por quê? Porque a gente precisa que a escola esteja funcionando a plena potência, ou seja, a gente precisa que as aulas estejam acontecendo, a gente está muito próximo da rede de ensino e a gente também está muito próximo da Secretaria da Educação, né? A gente aqui da FDE é responsável por fazer essas obras nas escolas e a gente debate isso muito em parceria com o secretário Renato Feder para garantir que nossas escolas estejam funcionais, estejam adequadas para recepcionar os nossos estudantes. Fabrício, Adriano Castor aqui falando com você. Bom dia, muito obrigado por atender o jornalismo da Cruzeiro. Vou fazer uma pergunta um pouquinho mais adiantada, depois eu volto ainda na parte das obras. Tem fila de espera, por exemplo, para escolas, para cidades, escolas que estão querendo receber esses investimentos das creches municipais, Fabrício? Olha, Adriano, o nosso compromisso é de zerar a fila de creche. Tudo aquilo que a gente identifica como necessidade de construção de novas creches, a gente procura atuar muito rapidamente. A orientação do governador Tarcísio é de que a gente evite todos os esforços para garantir esse atendimento na primeira infância, né? Ele sempre comenta que a melhor política social que a gente pode fazer é investir na primeira infância. Então a gente precisa que essas creches sejam entregues e que a gente sempre zere a fila. Então a gente está sempre trabalhando para garantir que isso aconteça. E daí já são 89 creches entregues em 87 diferentes municípios em todo o estado. Isso significam 11 mil novas vagas. Então isso significa dizer que as nossas crianças estão bem cuidadas e que os pais podem sair para trabalhar com toda tranquilidade, saber que as crianças estão bem cuidadas. E a gente já tem mais 50 creches em construção que a gente vai entregar aí nos próximos meses, no próximo ano. Então a gente está com isso muito no radar para garantir que as demandas que cheguem para o estado a gente possa atender o mais rápido possível. Fabrício, a gente sabe que a demanda, principalmente na parte infraestrutural, ok, está tendo investimento, mas a escola não é só levantar um prédio, você tem que ter estrutura também de gestão pessoal, professores, auxiliares, e a gente tem uma fila de creches assim no estado. Além, é claro, da infraestrutura, eu sei que você cuida só da parte da infraestrutura, mas além de levantar o prédio, também há uma observação em planejamento para a gestão de pessoas, mais auxiliares, mais professores? Sem sombra de dúvidas, essa é uma preocupação muito grande da Secretaria da Educação, de estar cuidando de todos os seus servidores. Então nós estamos falando de mais de 200 mil servidores colaborando todos os dias com a educação do nosso estado. Essa é uma preocupação que não só está no radar, como ela está atuando. Então foi realizado um concurso público logo no início da gestão, um concurso público grande, se não estiver enganado, para 15 mil vagas, esses profissionais vêm sendo chamados, e a gente sempre faz uma gestão muito de perto para garantir que todas as aulas sejam atribuídas, a gente tem professor em sala de aula para ensinar nossos estudantes, e adicionalmente a isso, um trabalho muito grande de formação de docentes. Então a gente tem um programa Multiplica, que são professores da rede, compartilhando o seu conhecimento, ensinando outros professores da rede, é um programa muito grande, já são mais de 120 mil professores participando desse programa, isso é muito relevante. Todo o trabalho de formação, de planejamento de aula, enfim, um cuidado muito grande com a formação desse professor, associado isso ao currículo paulista, o currículo que ele vai desempenhar em sala de aula. Esse é um acompanhamento permanente da Secretaria da Educação para que a gente possa alinhar formação docente, currículo e avaliação. A gente tem, desde o início da gestão, foi implementada uma avaliação bimestral dos nossos estudantes. Antes a avaliação ela era feita, mas ela era feita para língua portuguesa e matemática. Agora a gente tem para todos os componentes curriculares, para todos os anos séries. Então, um acompanhamento muito de perto da evolução dos nossos estudantes. E os resultados começaram a aparecer, isso é muito legal. Se a gente vê o resultado oficial nosso do Saresp, que é a avaliação oficial aqui do estado, a gente teve uma evolução muito consistente em todos os anos série e em todas as disciplinas, inclusive com destaque para matemática, que foi o melhor resultado da série histórica, para o segundo, quinto e nono anos. Então o resultado está aparecendo, essa preocupação com o lado pedagógico é muito importante e está acontecendo. Fabrício, para a gente finalizar, já agradecendo demais a sua participação, é claro que cada investimento, cada real investido em educação, ele é de suma importância, porque você busca, obviamente, formar cidadãos mais conscientes lá no futuro. E para essa formação de cidadãos conscientes, nós temos também que pensar na questão da inclusão social, seja ela por qualquer tipo de situação que aconteça, alunos com TEA, alunos com algum tipo de deficiência. Essas novas escolas, esses novos dispositivos, eles já são pensados nesta questão de inclusão, são dispositivos adaptados para receber os alunos com TEA ou com algum outro tipo de deficiência, para que haja realmente esta inclusão e haja esta convivência entre todos os alunos da rede como uma forma geral. Pensando novamente, planejar cada real investido em educação é um real a mais investido no futuro do nosso país e, claro, no futuro das pessoas também que vivem nesse país. Sem sombra de dúvidas, né? É muito importante a gente pensar nessa questão da educação especial. Então, todos esses passos que são entregues, eles são pensados para recepcionar melhor o nosso estudante. Nosso estudante tem uma necessidade especial para que ele se sinta acolhido e para que ele possa se desenvolver. Então, todas essas escolas novas que são entregues, elas são entregues com acessibilidade. Aliás, a nossa gestão investiu mais de 400 milhões de reais em acessibilidade, já em obras entregues para a rede de ensino. Então, tem todo um trabalho desenvolvido pela Secretaria da Educação, no que tange a educação especial, para poder recepcionar o estudante, em parceria também com a Secretaria da Pessoa com Deficiência, para que essa criança chegue, ela seja acolhida, ela se desenvolva, ela tenha o acompanhamento adequado, que ela tenha um profissional de apoio do lado dela, tanto dentro de sala de aula quanto fora de sala de aula, para que ele possa ter todo o cuidado necessário. Fabrício Moura Moreira, presidente do FDE, nós podemos realmente agradecer a sua participação aqui no Jornal da Cruzeiro. Já fica o convite, quando estiver em Sorocaba, por favor, passe aqui, venha conversar conosco ao vivo aqui presencialmente nos estúdios da Cruzeiro FM. Uma excelente resto de semana para você, obrigado aí por estar junto com a gente. Obrigado, combinado, estarei aí. Um abraço a todos. 8h14, conversamos com Fabrício Moura Moreira, presidente do FDE, sobre investimentos na educação do estado de São Paulo aqui no Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. O CONTRAN anunciou na terça-feira a deliberação que suspende 3 milhões e 4 mil multas de rodovias no sistema Free Flow. A medida concede prazo até 200 dias para a regularização de débitos dos usuários com tarifa de pedágio e interrompe a aplicação de novas multas por infração durante o período. Já as concessionárias terão 100 dias a partir da deliberação do CONTRAN para ajustarem os seus sistemas e concluírem a integração de dados. O objetivo é que, com essa adequação, a cobrança esteja disponível na carteira digital de trânsito, como explicou o ministro dos Transportes, Jorge Santoro. Aí a gente tem algumas situações específicas que é bom explicar. Tem um usuário que já fez o pagamento, né, da multa. A gente está abrindo a possibilidade, conforme já está previsto no Código de Trânsito, desse usuário pedir a restituição desde que ele comprove que fez o pagamento da passagem. Ele pagou a passagem, ele vai lá na agência respectiva, reguladora, e faz o pleito dele como já está previsto na legislação. Aqui no governo federal a gente tem uma estimativa que pode chegar até 93 milhões, e a gente já combinou, ministro, né, que a gente fez as reuniões dentro do governo, que a gente vai colocar o orçamento necessário para a NTT fazer o pagamento. Eu liguei para cada governo estadual, avisando dessa situação, da possibilidade que teria que fazer o complemento, né, de restituição do valor. Eu acredito que o estado de São Paulo é um pouco diferente, porque a multa, se eu não me engano, vai para as concessionárias, e aí o procedimento vai ter que ser regulado pela Artesp, como vai ser esse procedimento, mas eu acho que o procedimento segue o Código de Trânsito, é o procedimento de recurso,
e depende da pessoa solicitar. Não é automático. O retorno é bom deixar bem claro isso, que o usuário vai ter que pedir e comprovar que fez o pagamento. Eu acho que esse é um ponto importante e relevante, foi um ponto que a gente discutiu muito dentro do governo, pelas questões operacionais que vão exigir isso, mas a gente tem tranquilidade que nesse prazo de 200 dias é mais que suficiente para a gente implementar o certo já nesse período que a gente discutiu dentro do governo. A medida, ele já deixou tudo pronto. Amanhã, quando a gente publicar, as multas já vão aparecerem suspensas no sistema da Senatran, não é isso, Bruno? Confirmado? Isso é muito importante, muito relevante para as pessoas não terem dúvidas que está em vigor essa medida. São 8 horas mais 27 minutos. Adriano Castor, Você até coçou a cabeça aqui. Pra quem tá no rádio, quem tá no rádio não viu o Douglas Vale coçando a cabeça. Que na hora que ele falou, ele coçou a cabeça aqui. Ó. Porque tá tudo errado. Primeiro, não se tem uma informação, e isso parte tanto do governo dos estados, tá, que aderiram a esse sistema Free Flow, quanto do governo federal. Não se há uma informação concreta para quem? Para os munícipes, para o pagador de impostos. Então, ponto 1. Aí, por que eu digo que está tudo errado? E Castor, me complementa aí e me corrija se eu estiver errado. Não se há uma informação concreta, não se há um ensinamento de como isso vai funcionar. Apenas, olha, vai ser o free flow, aqui vai ficar mais barato, ali vai ficar mais barato e tal, mas não tem uma informação concreta. Nós temos depoimentos de pessoas que estão conosco que não conseguem fazer o pagamento da passagem no pedágio. Acessa, tem 60 sites diferentes, golpes e mais golpes distribuídos, e você não consegue ter depoimento de uma pessoa que passou uma vez pelo pedágio, teria que pagar cerca de 4 ou 5 reais. Quando ela entrou, acessou um portal que ela digitou os dados lá, apareceu um boleto de 30 reais. Opa, peraí, tem algo errado, não passei em 20 pedágios, passei em um pedágio que cobrava em média 4 ou 5 reais. Então tá tudo errado. Aí tudo bem, aí o governo federal vem e tenta fazer a correção do que começou errado. Aí, quem paga o pedágio, ele não tem o ressarcimento. Ele tem que correr atrás. Ou seja, se ele não correr atrás, esse dinheiro vai para a União. Esse dinheiro vai para algum lugar. Esse dinheiro não vai ficar na nuvem, esperando que algum dia ele vai para algum lugar. E para onde vai esse dinheiro? Ou seja, a gente realmente não consegue entender as manobras e mais manobras que são feitas para se arrecadar algum tipo de fundo. Tá tudo errado, Castor. Tá tudo errado, Douglas. Acho que você explicou tudo. Eu não tenho nada para poder acrescentar. A única coisa que eu posso acrescentar, Douglas, é que, mais uma vez, o cidadão vai ter que correr atrás do seu direito, através de uma medida que é realizada pelo governo federal e também a falta de comunicação de todos os governos estaduais. Porque como está sendo suspenso em todo o território nacional, existe um problema de comunicação a respeito do sistema Free Flow. Aqui no estado de São Paulo, nós somos testemunhas oculares disso. Aonde que vai ter? Até a última semana nós tivemos que entrevistar o promotor, que teve que perguntar, questionar, abrir inquérito para saber como é que funciona o Free Flow. O promotor público. Então, assim, tá tudo errado. E quando tá tudo errado, ninguém parece que tá querendo remediar, colocar a mão na cabeça e falar assim, vamos suspender de uma vez essa coisa toda, porque tá tudo errado, a gente não consegue comunicar, nós somos incompetentes para comunicar, nós estamos querendo colocar ali só para arrecadar. É como você disse, Douglas. Mas aí eu vou falar na linguagem do Cebolinha, né? É melhor. Melhor na linguagem do Cebolinha. Já que tá tudo errado, o Cebolinha falaria, tá tudo errado. Ministro dos Transportes, Jorge Santoro, e ele diz o seguinte, olha, é bom que se diga isso. Não, esse dinheiro não vai voltar para sua conta de forma automática. Você tem que correr atrás do seu dinheiro. 8 horas e 31 minutos. Alexandre de Moraes afirmou que alguns políticos que, abre aspas, não têm voto, fecha aspas, utilizam o Supremo como, abre aspas, escada eleitoral, fecha aspas. A declaração foi feita durante a sessão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal ao comentar críticas recorrentes direcionadas à corte e a tentativa de transformar decisões judiciais em plataforma política. Segundo Moraes, há agentes públicos que buscam projeção nacional por meio de ataques ao STF, utilizando o embate institucional como estratégia de visibilidade. Olha, sem citar nomes, o ministro afirmou que esse tipo de postura compromete o debate democrático e desvia a atenção de temas relevantes para a população. Ou seja, eles próprios instrumentalizam xingamentos recíprocos como uma forma de campanha eleitoral. E nós estamos vendo isso, não só em relação a parlamentares, como atualmente em relação ao próprio Supremo Tribunal Federal e a ministros dessa casa, onde políticos que não têm voto necessário para atingir as candidaturas que querem, acabam querendo ofender o Poder Judiciário, acabam querendo ofender a honra, a dignidade dos membros do Poder Judiciário, utilizando-nos como escada eleitoral. Obviamente, e recentes pesquisas mostraram isso, recentes mesmo, de ontem mostraram isso, esses políticos que pretendem, ao invés de discutir saúde, educação, segurança pública, ao invés de discutir o que fizeram em seus mandatos, como fizeram, o que fizeram de bem, se é que fizeram, o que fizeram de mal, se também é que fizeram, querem pegar uma escada numa suposta polarização contra o Supremo Tribunal Federal, não com críticas, mas com agressões verbais, que seriam em qualquer local do mundo caracterização de um assédio moral. E com isso, volto a dizer, querem likes, mas acham que o eleitor, que a eleitora, não tem consciência disso, presidente. O pior de tudo não é só ofender a instituição, ofender o Poder Judiciário, ofender os ministros e a ministra do Poder Judiciário. O pior é ofender a inteligência do eleitorado. São 8 horas e 49 minutos, faltando 11 minutos para as 9 horas da manhã. Vou colocar na conversa aqui Fernando Guimarães. Guimarães, meu bom dia a você. Bem-vindo ao Jornal do Cruzeiro nesta quarta-feira. O ministro Alexandre de Moraes fala, primeiro, ele cita que políticos sem mandato estão tentando usar o STF ou ministros do STF como escada. E aí ele fala em ofender eleitores, o eleitorado. E aí eu pergunto a você, Fernando Guimarães, o que fica muito claro para mim, fazendo uma leitura em cima disso tudo que o ministro Alexandre de Moraes, que peça todo respeito à posição que ele utiliza, que ele está neste momento, mas uma fala bem simples, mostra claramente que o pau que bate em Francisco não é o mesmo que bate no Chico. Simples assim. Bom dia, Douglas. Mais 3 minutos. O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, oficializou mais uma alteração no primeiro escalão do governo municipal. A mudança no comando da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo representa a 13ª troca no secretariado desde o início da atual gestão. Conforme portarias publicadas na terça-feira, Cleiton César Maciel Lustosa foi exonerado do cargo e teve encerrado o acúmulo de remuneração. Para a vaga, a Prefeitura nomeou Fábio Duarte, que passa a responder pela pasta a partir de hoje, 29 de abril. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico é responsável por políticas públicas voltadas à geração de empregos, qualificação profissional, atração de investimentos e também apoio ao setor produtivo. Pastor, antes até de você fazer o seu comentário, em algum momento, quando havia acúmulo de função, um secretário acumulava uma função, não havia um acúmulo de remuneração. E a nota diz aqui que esteve encerrado o acúmulo de remuneração.
mas não tem, Douglas, não tem esse acúmulo, né? Não é pra ter, pelo menos não é pra ter. Ele teve, o Cleiton Lustosa estava com 2 secretarias, ainda tem secretários que têm 2 secretarias, e aí no caso o prefeito Rodrigo Manga, ele agora encerrando esse vínculo com o Cleiton Lustosa ali na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, colocando o Fábio Duarte. O único comentário que eu ia fazer, Douglas, é que de 1º de abril até agora, no dia 29, foram 13 trocas. 13 trocas de secretários. Acho que é um número bem alto, tá? Para 29 dias. Só para fazer um termo de comparativo, a prefeitura de Votorantim, durante a gestão de 1 ano e meio, fez exatamente 13 trocas. Rodrigo Manga fazendo 13 trocas em seu secretariado em apenas 29 dias, logo depois que ele retornou ao cargo. São 9 horas mais 5 minutos. Quarta-feira é dia de recebermos o prefeito Rodrigo Manga aqui nos estúdios da Cruzeiro FM. O prefeito que não esteve conosco na última quarta-feira também não estará conosco nesta quarta-feira, que seria oportunidade para o prefeito Rodrigo Manga responder alguns questionamentos. Por exemplo, dentre tantos os questionamentos, este relacionado a esse número, pode-se dizer, um número cabalístico de trocas. Afinal, os irmãos Manga fizeram 13 trocas cada um em suas respectivas... do número 13? Olha. Em suas respectivas cidades, dentre outros assuntos que seriam questionados com certeza, a questão do buraco, né, que foi, isso levantou uma celeuma muito grande na cidade de Sorocaba em relação a essa questão do buraco. É fake? Não é fake? Houve obras? Houve um gasto exacerbado para se produzir esse vídeo do prefeito Rodrigo Manga, entre outros assuntos que seriam tratados, mas infelizmente nós tentamos, inclusive, a nossa equipe de produção, nossa equipe de retaguarda, tentou, inclusive, contato para que o prefeito Rodrigo Manga pudesse estar conosco por telefone, respondendo o questionamento do munícipe, mas também não foi possível. Pois é, né, Douglas? Mais uma vez, né, o prefeito Rodrigo Manga, já é a segunda vez que ele está marcando, né? Entrevista. Semana passada também ele não esteve presente conosco, né? Semana passada a justificativa foi o feriado, né? Foi feriado. Essa deve ser o feriado também de Deve sexta-feira. ser o feriado de sexta-feira. Lembrando também que na próxima sexta-feira terá início o julgamento do habeas corpus lá no Supremo Tribunal Federal, onde a liminar foi concedida ao prefeito Rodrigo Manga, ele está retornando à prefeitura, né? Algo que ele poderia falar também, né? Algo que ele pode falar, né? Mas olha só, Douglas, Fernando, deixa até, já que nós tocamos nesse assunto, nós tivemos, e acho que todos nós lemos a matéria do portal G1, a matéria do Marcelo Sinoc, também da Ana Carolina Cerolo, né? Aliás, uma grande jornalista, hein? Grandes amigos nossos, a Ana Carolina Cerolo, uma grande jornalista, falando a respeito da situação do buraco, né? O buraco fake, foi protocolado no Ministério Público, aí alguns funcionários ali do site estariam também realizaram um dossiê para entregar ao Ministério Público, e ontem chamou muita atenção uma nova matéria que foi publicada no portal G1 e também na TV Tem, foi que uma reunião aconteceu entre os funcionários, né, e convocado por algumas pessoas da prefeitura para descobrir quem fez a denúncia. Se essa reunião existiu nesses termos, eu acredito que a prefeitura tem que começar a avaliar um pouquinho as suas ações. Não, isso é assédio moral. Além Porque disso, é o prefeito exercendo o seu domínio como autoridade máxima dentro do município sobre servidores públicos. Isso é abuso de autoridade. Isso é abuso de autoridade. Se realmente comprovar, é muito grave. Isso é muito grave. Isso, obviamente, era uma boa oportunidade para o Manga poder se defender e explicar aqui, pelo menos aos ouvintes da Cruzeiro FM, tal situação. É lamentável que ele não esteja aqui, não sei qual a razão, qual o motivo de ele não estar presente hoje novamente, né? Porque às quartas-feiras a Cruzeiro FM sempre disponibilizou o espaço, esta janela, para todos os prefeitos, independente de quem fosse, é o cargo da Prefeitura de Sorocaba que participa, né, aqui na Cruzeiro FM. Lamentavelmente ele perde esse espaço, uma boa oportunidade para ele poder se defender também, de certa forma. Tudo bem, ainda se apura, se investiga, é uma suposta, né, um suposto fake, um buraco supostamente fake, entre outros, mas que custou quase 19 mil reais por aí, é dinheiro público. E sabe, Castor, Douglas, ouvinte da Cruzeiro FM, algo que me deixa um pouco perturbado é o erro estratégico do Manga, caso isso realmente se comprove. Porque enquanto ele mexe com servidores da prefeitura em si, é uma coisa. Agora ele está mexendo com servidores que é da autarquia, do SAI, que de certa forma é uma empresa pública e tem a sua independência sobre quaisquer seja a gestão que esteja no município de Sorocaba. Então, quando você vê uma movimentação, Castor, de servidores públicos anunciando algo como isso, não pode ser meramente político. Pode ser realmente um assédio moral. Bom, enfim, tudo isso vai ficar a cargo das autoridades para investigar. E, obviamente, né, Douglas, nós estaremos aqui cobrando esse posicionamento. Só um breve comentário. Não precisa abrir um buraco para fazer um vídeo. É só dar um pouco aí para cidade de Sorocaba. 9 horas mais 11 minutos. Pois é. O canal continua. 25 minutos. Assunto também debatido aqui no Jornal da Cruzeiro com relação à Câmara Municipal de Sorocaba buscar abrir ou tentar assinaturas para se abrir ou se manifestar uma CPI sobre a situação do CHS aqui na cidade de Sorocaba. Adriano Castor, Fernando Guimarães já discutiram bastante sobre isso, porque seria uma questão que não se cabe. Afinal de contas, a gente entende que Câmara Municipal, no âmbito municipal, o CHS é um hospital gerenciado por uma OS que é gerida pelo Estado de São Paulo. André Fazano esteve ontem no Legislativo Municipal e traz os detalhes sobre esta questão envolvendo essa possível abertura ou não de CPI da saúde do Estado de São Paulo. Durante a sessão desta terça-feira da Câmara Municipal de Sorocaba, o presidente do Legislativo, o vereador Luiz Santos, do Republicanos, comunicou aos demais parlamentares que, por decisão da mesa diretora em consulta com a Secretaria Jurídica da Casa, a CPI que iria apurar irregularidades no conjunto hospitalar de Sorocaba não seria aberta. De acordo com Luiz Santos, uma situação semelhante já está sendo investigada no Ministério Público e não haveria necessidade de uma nova apuração dentro do Legislativo. Além disso, para o parlamentar, a CPI é inconstitucional, já que não é de competência dos vereadores investigar um hospital da esfera estadual. Dois vereadores entraram no Ministério Público contra os problemas no CHS e o Ministério Público abriu um inquérito civil sobre isso. Inclusive já nos solicitou documentação das audiências que foram feitas, o que foi levantado aqui, o que o CHS tem de resposta, nós estamos mandando para o Ministério Público. Se a CPI fosse instalada, o que ela faria no final? Faria um relatório que caminharia para o Ministério Público, ou seja, perdeu a razão de ser da CPI. Mas na realidade ela não pode ser implantada porque os entes federativos não podem interferir na competência um do outro. Imagina se vereadores aqui abrem uma CPI contra o governo federal. A convite do próprio presidente da Câmara, também esteve presente no Legislativo nesta terça-feira, o superintendente do CHS, Dr. Paulo Quintais, que conversou com os vereadores respondendo alguns questionamentos. Logo em seguida, atendendo a imprensa em coletiva, ele mencionou sobre a atuação dos vereadores na iniciativa de abrir uma CPI dentro da Câmara Municipal para apurar as irregularidades dentro do conjunto hospitalar. Nós do Secons não nos furtamos a nenhum tipo de questionamento, nenhum tipo de resposta. O Secons está pronto para responder porque nós não devemos absolutamente nada. Agora, com relação à constitucionalidade ou não de uma CPI municipal para investigar um hospital que é gestão estadual, aí já foge da minha alçada. Isso tem que ser definido pelos órgãos competentes. Mas sem sombra de dúvida, que se isso for feito e nós formos convocados, iremos responder, iremos atender da mesma forma que eu vim aqui hoje para atender a todos os vereadores. Paulo Quintais também comentou sobre alguns pontos levantados pelos vereadores, como a falta de insumos na unidade, de que forma serão utilizados os 50 milhões de reais em investimentos anunciados pelo secretário estadual da Saúde, Eleusis Paiva. Existe um recurso de custeio mensal, onde o Estado nunca atrasou o repasse desse recurso, e o recurso é suficiente para atender a nossa necessidade.
Então não existe falta de insumo. O que existe foi aquilo que eu coloquei. Às vezes uma substituição, às vezes existe uma falta de insumo no mercado e não no próprio no hospital, mas existem as substituições, existem os outros planos terapêuticos para substituir uma medicação que esteja em falta. Mas não é por falta de recurso. Agora, com relação aos 50 milhões, esse recurso de investimento ele vai vir de uma junção de recursos de emendas parlamentares dos deputados, algumas delas já chegou, outras estão chegando ao longo desse ano, mais um recurso do Tesouro do Governo do Estado de São Paulo. Esses 50 milhões vai ser extremamente importante para dar continuidade àquilo que nós já estamos fazendo com esses recursos das emendas parlamentares. Então a reforma do pronto-socorro que está em pleno funcionamento, em pleno andamento. A nova tomografia chegou na semana passada, já está sendo finalizada a instalação, provavelmente no início de maio nós já vamos ter uma nova tomografia no pronto-socorro. Com isso, eu não vou precisar, como eu disse, realocar ou remover o paciente do pronto-socorro para o setor de imagem, que era um problema, porque no pronto-socorro eu tenho um elevador de maca. Quando esse elevador de maca quebra, eu tenho que transportar o paciente pela rua de ambulância, para que ele possa ir para fazer a tomografia e depois voltar para o pronto-socorro. Então com a tomografia no pronto-socorro, eu vou agilizar muito o atendimento do paciente, não vou necessitar dessa locomoção do paciente, e da mesma forma, nessa reforma também está incluído um novo elevador lá no pronto-socorro. Então vamos resolver os dois problemas. Então são obras que já estão em andamento, mas eu acho que é importante até para alertar a população. O hospital está em reforma. O pronto-socorro está com leitos bloqueados porque estão sendo reformados. Infelizmente, durante esse final de ano, esse ano de 2026, nós vamos passar por essas dificuldades, então eu vou ter que reformar o pronto-socorro com ele funcionando. Eu fecho uma ala, reformo, aí fecho outra ala, reformo, e assim vai acontecer ao longo desse ano. Então eu lamento, eu peço desculpas para a população, mas o ano de 2026 no pronto-socorro será um atendimento que não é próximo daquilo que nós gostaríamos. André Fazano, Cruzeiro FM, com você o tempo todo. São 9 horas e 31 minutos. Douglas Pidal, se alguém precisa abrir alguma CPI, e se precisar e houver necessidade de abrir uma CPI a respeito do conjunto hospitalar, são os deputados estaduais. Se você acredita que os deputados não estão fazendo o seu trabalho, as eleições estão aí. Mas para a Câmara não posso deixar também de fazer um comentário que querem abrir uma CPI do conjunto hospitalar. Ponto. Vamos para outra linha? Enterraram uma CPI da saúde aonde os próprios vereadores precisavam fiscalizar. Unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento, fiscalização de contrato com o nome de outra cidade, de recursos, sabe? Possibilidade de desvio de verbas, suspeita de desvio de verbas, ou seja, o que o legislador municipal teria que fazer em 5 reuniões, não fez absolutamente nada. Tem gente morrendo na saúde? Tem. Principalmente também unidades básicas de saúde PA, que é a obrigação de você, vereador, fiscalizar. Ó, que bate. No Francisco. Não é o mesmo que bate em Chico. 9 horas 33 minutos. A gente segue com informações da Câmara Municipal de Sorocaba, Associação Cristã de Assistência Plena, a ACAP, fundada pelo atual presidente da Câmara Municipal de Sorocaba, o vereador Pastor Luiz Santos, foi o destino de indicações de emendas parlamentares ao longo de 2025 e 2026. Olha, o volume total de indicações para a ACAP no período soma R$795 mil. Esta prática de destinação de verbas públicas para entidades com vínculos com parlamentares está sendo investigada pelo Tribunal de Contas do Estado, que analisa a conformidade desses repasses. Olha, um levantamento realizado pelo jornalismo da Cruzeiro FM junto ao portal da transparência da Câmara dos Vereadores de Sorocaba observou-se que, no ano de 2025, foram registradas 7 indicações, totalizando 490 mil. Do total, 100 mil foram consolidados como valor fixado final, ou seja, efetivamente liberado para execução. Olha, também desse montante, 50 mil foram indicados pelo vereador Dylan Dantas, distribuídos em 2 emendas. Outros parlamentares que destinaram emendas para a entidade em 2025 foram Cláudio Sorocaba, com 100 mil reais, Ítalo Moreira, com 100 mil reais, Vinícius Aite, com 55 mil reais e João Donizete, com 30 mil reais. Olha, para o exercício de 2026, os valores fixados totalizaram 305 mil reais. A destinação foi distribuída entre 5 parlamentares: Fausto Pérez, com 100 mil reais para obras e instalações, Rafael Militão, com 55 mil reais, João Donizete, 50 mil reais, Fábio Simoa, com 50 mil reais e Alexandre da Horta, também com 50 mil reais. A destinação de recursos para organizações sociais é objeto de acompanhamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que analisa a conformidade de repasses realizados via emenda PIX e a relação entre parlamentares e entidades beneficiárias, conforme a reportagem da Folha de São Paulo, publicada nesta semana, em 2026. O vereador Fábio Simoa, autor de indicações de recursos para a ACAP em 2025 e 2026, declarou à Folha de São Paulo que outros parlamentares também realizam o envio de verbas à instituição. Os dados confirmam que, enquanto em 2025 algumas emendas permanecerem em fase de projeto ou alteração legislativa, a totalidade das indicações para a ACAP em 2026 consta como exequível nos registros públicos. Ressalta-se que, do ponto de vista normativo, o vereador possui a prerrogativa legal de indicar a destinação de emendas dentro do orçamento municipal. Contudo, a aplicação desses recursos por entidades específicas, especialmente aquelas fundadas ou com vínculos direto com parlamentares, permanece sob investigação do Tribunal de Contas do Estado, que busca verificar a regularidade e a impessoalidade desses atos. Douglas, olha, a gente teve uma resposta do pessoal da Câmara dos Vereadores, tá? Do pastor Luiz Santos a respeito dessa situação. Eu vou ler rapidinho aqui. A Câmara de Sorocaba foi informada pelo Tribunal de Contas do Estado e prestou os devidos esclarecimentos. E ainda diz: a ACAP tem mais de 30 anos de atuação, foi declarada de utilidade pública por votação unânime e, para receber emendas dos parlamentares, passa por criterioso processo de prestação de contas e somente recebe os recursos mediante apresentação de plano de trabalho detalhado. O questionamento não fica para a entidade que recebe as emendas. A entidade, ela tem que estar em plena conformidade para receber as emendas e a entidade faz o seu trabalho. O problema não é a entidade. O problema é o que o Tribunal de Contas está questionando é: o vereador pode destinar emenda para uma entidade que tem vínculo com outro vereador? É esse o questionamento do Tribunal de Contas. Nessa questão, eu também destaco o seguinte: eu tentei acessar aqui o portal da ACAP, Associação Cristã de Assistência Plena, e eu não consigo, não me dá acesso ao portal. E que a ACAP faça o seu trabalho, uma entidade de direito privado sem fins lucrativos, que ela faça o seu trabalho, que ela faça a atenção e o atendimento às pessoas que necessitam, que precisam desse serviço, mas que mantenha no seu portal, que mantenha um portal ativo, aberto, e que mantenha no seu portal também uma forma de transparência, de portal de transparência. Porque concordo com o que diz o Castor quando se fala em a entidade está fazendo o trabalho dela, a entidade está fazendo o trabalho dela, mas não é um valor baixo. São 795 mil reais que são repassados do município a uma única entidade. É muito dinheiro. Então precisa-se saber qual é a destinação desse dinheiro, qual é o tipo de atendimento. E não é uma questão, é simples. Eu, como pagador de imposto, tenho o direito de saber onde é que o meu dinheiro, o dinheiro do meu imposto, está sendo investido. Então não é criar dúvidas, mas sim entender como é que esse dinheiro está sendo investido. Não, perfeita a sua observação, Douglas, e do Castor também com relação a isso. Não importa a entidade, a gente sabe, a entidade tem, a CAP tem mais de 30 anos aí de trabalho, atuante, com seriedade, a gente sabe que ela tem vínculo com o pastor Luiz Santos, que é o presidente da Câmara Municipal, fundador, é o fundador, né, dessa CAP, tem o seu trabalho e que é um trabalho equivalente, não estou dizendo semelhante, mas é equivalente ao que o SOS faz, por exemplo. Aí você pega um comparativo do SOS que trabalha junto com os servidores da Secretaria da Cidadania de Sorocaba, que atuam todos os dias, todas as noites, com a Guarda Civil Municipal dando apoio, uma logística
logística da gestão pública para a retirada de moradores em situação de rua, né, para que eles possam receber pelo menos o mínimo da dignidade. É um serviço que o SOS desenvolve já há muitos anos e que inclusive passando por situações bem complicadas, né, na sua atual localização por conta da presença dessas pessoas. Mas é um trabalho que a gente não pode dizer que não é sério, porque sim, ele é muito sério. Assim como o da CAP também é. E é o que você falou, Douglas, é importante e é necessário e é obrigatório, inclusive até, que os recursos públicos provenientes, sejam eles do que for, emendas ou de destino lá da própria Prefeitura de Sorocaba ou do Governo do Estado, ou indicação de deputados que o valha, que sejam, obviamente, divulgados de maneira clara e transparente. E o que chama atenção também, nesse ponto de vista, entre 2025 e 2026, que são os dados que nós levantamos até o presente momento, é que tantos recursos tenham sido destinados exclusivamente para uma única entidade. Sabedores que somos de que existem em Sorocaba muito mais entidades que são, obviamente, vinculadas à Secretaria da Cidadania e que estão legalizadas e que estão em conformidade com a legislação também para receber essas emendas parlamentares e passam por situações bem difíceis também. 9 horas e 40 minutos, o fato é, quando nós temos a transparência, a dúvida ela vai se tornando cada vez menor. Então, não estou colocando dúvida no trabalho que é desenvolvido De pela forma ANAC, alguma, né? mas sim, uma transparência de como isso, porque é um montante importante. R$795 mil é um montante importante. Mais de R$500 mil. Como é que esse dinheiro está sendo investido para essa assistência? 9 horas mais 40 minutos, nós continuamos.